aqui, o primeiro campo que a gente vai fazer análise nessa resposta do desafio é esse campo aqui. Um campo muito legal, muito interessante, com 3 leucócitos bem interessantes em destaque. E a gente trouxe a resposta de Larissa _Gondo. Larissa falou o quê? Ela disse que nessa imagem tem um promielócito e a gente vai começar falando sobre ele, que é essa célula maior que a gente observa aqui no campo com características bem marcantes do promielócito, com um citoplasma basofílico, ou seja, um citoplasma ainda azul e com muitas granulações, as granulações primárias inespecíficas. No promielócito a gente não consegue saber a qual linhagem ele vai pertencer, se vai ser um neutrófilo segmentado, se vai ser um eosinófilo ou um basófilo, porque esses grânulos são primários, são inespecíficos. Além dessas características, a gente consegue observar uma cromatina que ela ainda é delicada, tá? Uma cromatina levemente condensada. É uma célula que vem logo após o mieloblasto. Então ainda está muito jovem, esse núcleo aí vai passar por um longo processo de maturação. A gente consegue observar no pró também esboço de nucleolo, como a gente consegue marcar aí nessa imagem. Parabéns, Larissa, pela resposta. E algumas vezes a gente também pode observar a área perinuclear no promielócito. Não está tão característica ainda, mas comumente a gente pode aí observar nessas células. A Larissa disse mais também. Disse que tem um metamielócito e um bastão, sendo que esse metamielócito parece que tem um assincronismo de maturação, uma vez que apresenta muitos grânulos primários em seu citoplasma e uma basofilia bastante semelhante ao promielócito. Muito bem pontuado mais uma vez aqui por Larissa, um assincronismo de maturação no metamielócito, que é essa célula que a gente vê com núcleo em formato de rim ou feijão. O metamielócito aí tá com um citoplasma muito semelhante ao do promielócito, e isso está caracterizando esse assincronismo. E o que seria um assincronismo de maturação? É quando ocorre um amadurecimento do núcleo, mas só que esse amadurecimento não é acompanhado também pelo amadurecimento do citoplasma. A gente tem aí uma célula que tem um núcleo mais maduro, porém com citoplasma mais jovem, ainda basofílico. No metamielócito, na maturação normal, a gente já tem um citoplasma mais claro, um citoplasma mais rosado, ou seja, um citoplasma mais acidófilo. As granulações poderiam aí também caracterizar esse assincronismo. E aqui embaixo nós temos o bastão, que é a célula que tem um núcleo em U. Pessoal, observe como esse núcleo ele é mais fininho do que o do metamielócito lá em cima. Às vezes o pessoal confunde muito. Meu Deus, será que é um meta? Será que é um bastão? O metamielócito esse tem núcleo gordinho em forma de rim ou feijão. Já o bastão ele tem um núcleo que é mais fino, tem um formato de U. Também algumas vezes a gente pode observar em S. Vamos agora analisar as outras características, né, nesse campo, depois de comentar sobre esses leucócitos que aparecem aí tão bonitos. Ela falou também que a gente poderia ver aqui hemácia em alvo, que é uma coisa que eu não consegui observar nesse campo, a presença das hemácias em alvo. Tá? Aparentemente, talvez ela tenha achado que era esse aqui de cima, tá vendo aqui? Com essa bolinha aqui no meio, mas talvez eu precisaria ver mais campos para saber se realmente tem ou não. Então a gente deixa esse aí com interrogação para avaliar outros campos, vai correr na lâmina para saber se a gente está observando ou não essa alteração, se ela é real ou não. Ela diz também que tem eliptócito, talvez esse aqui seja considerado eliptócito, esse aqui de baixo, ó, que tá só que aqui tem uma hemácia em cima desse e aí acabou que não dá para ver direito. Mas aí está em destaque sim essas alterações que ela falou, a série leucocitária, e a de hemácia deixaria também para ver mais campos, não colocaria nada a partir daqui. Mas vamos dar uma olhadinha então aqui nas plaquetas. Olha só, ela disse também que tinham macroplaquetas, aqui macroplaqueta aqui, tá vendo? É uma plaqueta grande, porém ela é menor do que as hemácias, né? Ela é grande e menor que as hemácias. Se ela fosse grande e maior que as hemácias, nós teríamos uma plaqueta gigante. Falou que a gente tem plaquetas normais, sim, ó, plaqueta tamanhozinho normal, bem bonitinha também. Essa aqui tá até um pouquinho aumentada, mas tá mais próximo do normal. E ela disse também que tinha uma plaqueta aqui sem grânulos, que é essa aqui, ó. Tá vendo que a gente não consegue ver da mesma forma que essa aqui, a coloração mais
puxado por um roxo escuro aqui no centro, onde fica sua granulação, sim, a gente tem aí, sim, é uma plaqueta sem grânulos, mas também a gente precisa ir olhar mais campos para saber se essa alteração ela é real, se essa alteração ela é artefatual, se ela está condizendo com a realidade do paciente ou não. Para quem não me conhece ainda, eu sou Thiago Alcântara. E eu sou Larissa Santana. E você está no nosso quadro Resposta do Desafio, Desafio da Semana. A gente posta todos os dias no Instagram foto de células e pergunta o que é, faz esse desafio aos nossos seguidores. E aí na segunda-feira seguinte a gente posta o vídeo respondendo e comentando todas as características de todas as células. Se você está no Instagram, tá? Deixa o seu curtida aqui, curte o vídeo, comenta, diz o que você achou e compartilha com a galera. Também no Facebook da mesma forma. E se você está no YouTube, curte o vídeo, tá? Não vai demorar um segundo, não vai cair a mão se você curtir o vídeo, pelo amor de Deus. Dá o like. Comenta aqui embaixo também o que você acha. Segue o canal, né? Que também a gente posta sempre conteúdo muito interessante no YouTube. Sim, quando você compartilha, comenta, você ajuda o Atlas aí a chegar em mais pessoas e sua dúvida também pode ser a dúvida do seu colega, de um outro analista também. Assim a gente consegue ajudar aí mais pessoas. Aqui nesse campo, a gente tem um campo muito interessante também. Logo de cara eu vou dizer para vocês que esse paciente tem uma SMD, né, uma síndrome mielodisplásica, e com essa informação fica tudo mais fácil, né? A gente não deu para vocês, a gente ocultou essa informação, mas a gente tem uma SMD aí que tudo pode acontecer e a gente tem algumas alterações importantes aqui acontecendo. A gente trouxe aqui para vocês duas respostas de Tamires e de Flávia. Tamires e Flávia elas são membros do time Atlas, então elas deram uma resposta bem interessante. E a gente decidiu trazer aqui para vocês observarem. Sim, Tamires respondeu que tem um monócito displásico, eritroblasto, policromasia, hemácia em alvo e também um corpúsculo de Pappenheim mais macroplaquetas. Flávia, ela também trouxe uma resposta, já vou falar aqui a resposta dela, em seguida a gente comenta as características. Flávia Bandeira, ela trouxe como um cordócito, policromasia, inclusão citoplasmática em uma das hemácias. Ela pergunta, corpúsculo de Pappenheim, um eritroblasto policromático, mas em transição aí para o orto, e um monócito com núcleo displásico bilobulado com pontes de cromatina entre as partes nucleares. Respostas bem completas aí das meninas do time Atlas. E vamos lá, então, ó, começando a analisar aqui, vamos começar pela série vermelha, né? A gente tem aqui, olha só, hemácia em alvo. A gente tem o halo, tá vendo aqui uma hemácia com o halo normal? Olha, tá com o halo aqui, bem bonitinho. Só que não tem uma região mais escura aqui no meio. Já essa aqui, se você observar, ela tem o halo e tem a região mais escura aqui no centro. Isso aqui caracteriza a hemácia em alvo. Bem bonita, bem interessante e destaque. Aqui em cima também tem outra aqui, ó. Tá vendo aqui a região mais escura aqui no centro? Ela disse também que a gente tem hemácia com policromasia. Olha aqui, uma hemácia mais azulada. E vale lembrar que a hemácia mais azulada, essa hemácia policromática, nada mais é do que um reticulócito corado com coloração hematológica normal. Sim. Lembrando aí, pessoal, que esse reticulócito, quando ele se cora com corante hematológico normal a ponto de aparecer assim na lâmina para a gente observar com essa policromasia, significa que esse reticulócito ele tem muito ainda conteúdo de RNA em seu citoplasma, por isso que a gente observa essa policromasia. Se fosse um reticulócito mais maduro, com pouco conteúdo de RNA, dificilmente a gente observaria uma policromasia. Às vezes também a gente tem policromasia que é muito intensa, que aí é um reticulócito ainda mais jovem do que esse que a gente observa aí na imagem. Aqui a gente tem outra hemácia policromática e aqui dentro a gente tem as inclusões de Pappenheim. Olha aqui, tá vendo essas inclusõezinhas aqui? A gente tem aqui dentro o que é o Pappenheim, não é? Exatamente. Algumas pessoas aí às vezes confundem com o corpúsculo de Raul-Joly. O corpúsculo de Raul-Joly geralmente é uma inclusão única, esférica e tem a coloração semelhante ali à do núcleo do eritroblasto. Já o corpúsculo de Pappenheim, a gente tem mais de uma inclusão, são inclusões irregulares, geralmente lateralizada aí, como a gente observa nessa imagem. Mais ou menos assim, como a gente está observando ali. Pode vir mais, pode vir um pouco maior,
mas ele não é bem definido como a gente observa num corpúsculo de Raugeolé, e também não é bem fininho e espalhado por todo o citoplasma ali, como a gente observa no pontilhado basofílico. Sim. E a gente também tem aqui o eritroblasto, né? O eritroblasto que está aqui presente, o eritroblasto policromático, né? Tá com o citoplasma muito azul ainda, e o núcleo está central. A questão é que o núcleo está ficando muito condensado, e aí ele está iniciando um processo de transição já para o orto, que foi isso que Flávia sinalizou. Porque o núcleo está ficando muito pequenótico e condensado, mas ainda ele tem muita característica de policromático. E olhando aqui a plaqueta, assim, a gente tem uma macroplaqueta aqui, tá vendo? Tem plaqueta do tamanhozinho normal, essa aqui um pouquinho maior, essa aqui também já um pouquinho maior. Mas o destaque total para esse caso aqui é esse monócito displásico que Flávia descreveu muito bem ali pra gente. Sim, é displásico por quê, pessoal? Porque a característica desse núcleo, ela não é normal dos monócitos. Essa morfologia aqui não é a que geralmente a gente encontra relacionada ao núcleo do monócito. A gente tem esse núcleo aí bilobulado ligado por um fino filamento de cromatina, como Flávia pontuou muito bem. Por isso que é um núcleo displásico. Quando a gente observa o monócito, é um núcleo íntegro, sabe, sem uma forma definida, mas a gente não observa essa bilobulação, esse filamento de cromatina no núcleo do monócito. Já no seu citoplasma, a gente não tem características aí displásicas, o que chama a atenção mesmo em relação ao núcleo. A gente consegue ver um citoplasma acinzentado, sujo e ainda com os vacúolos que podemos sim observar nos monócitos. Algumas pessoas chamaram essa célula de segmentado, neutrófilo segmentado, outros hipossegmentado, mas fica atento, pessoal, a característica do citoplasma ela é marcante e o neutrófilo não tem uma cromatina tão espaçada. A cromatina de um neutrófilo segmentado ela é mais grumosa, mais grosseira, mais densa. Essa aqui é uma cromatina ainda mais frouxa, mais espaçada. E o citoplasma também ele fala muito a favor. Aqui é um citoplasma acinzentado. O do segmentado é um citoplasma puxando para o rosado, acidófilo. Então, perfeita a resposta das meninas, muito boa a resposta. E fique atento a todas essas características que a gente falou, que você acabar que não vai se perder na rotina. E que essas informações elas são importantes e precisam ir para o laudo, não esquece. Aqui nesse campo, Joyce que falou e que trouxe a resposta pra gente. Ela trouxe ali blasto com cromatina frouxa, apresentando vacuolização, citoplasma basofílico e também um segmentado. A gente tem aí esse blasto, né, que é característico, uma célula de grande porte, com alta relação núcleo-citoplasma. A gente tem muito núcleo para pouco citoplasma. Tem a basofilia citoplasmática, que é esse citoplasma azul. A gente tem a cromatina frouxa, que também é uma característica de células imaturas. Conseguimos observar nucleus e ali embaixo, onde a gente marcou, tem sim um vacúolo. Para a gente reportar essa questão aí, a presença de vacúolos no citoplasma desses blastos, a gente precisaria observar mais campos, eles estando presentes, sendo reais. A gente precisa reportar em laudo, é um tipo de informação que agrega aí para o seu laudo. E logo abaixo a gente tem o neutrófilo segmentado, bem característico. A coloração não ficou tão boa, mas a gente consegue ver o citoplasma rosado, o citoplasma acidófilo, uma cromatina madura. Observe a diferença de cromatina do blasto para o neutrófilo. É bem segmentada essa cromatina madura. E ali em cima a gente tem um dacriócito. Olha só, é massa em coxinha aqui, é massa em lágrima. Bem evidente aqui. Assim, só tinha esse. Será que tinha mais campos? Provavelmente, mas a gente precisa avaliar mais campos para saber se essa alteração ela é real ou se foi algum artefato aí. Mas a resposta é essa mesmo, um blasto clássico, característico, bem bonito, bem grandão, né? Um blasto bem grande, dá para colocar ali uns 3 neutrófilos daquele ali. Então a gente tem aí um blasto clássico, bonito e bem íntegro e bem definido, empurrando as hemácias ali. Não tem dúvida, e vale sempre lembrar que o blasto, ele é blasto e você vai quantificá-lo como blasto. E no seu campo precisa ter no seu laudo precisa ter um campinho lá para você colocar os blastos, para você quantificar da mesma forma que você quantifica os neutrófilos, os eosinófilos e basófilos. Importante que tenha um campo para esse tipo celular, tá bom? Não pensa apenas em deixar em observação, não. Se não tiver, corre atrás para que peça para a galera da TI, para o operador do sistema, já incluir para você isso no sistema. Aqui a gente tem um outro campo. Esse campo a gente tem um campo bem aberto assim, que a gente tem diversos elementos celulares ali importantes e a gente decidiu trazer ele cortadinho mais próximo para vocês observarem melhor as características dessas células.
Sim, muitos leucócitos aí pra gente discutir essas características. E a gente começa com a resposta de Júnior Teixeira. Ele trouxe ali 3 bastões, 2 segmentados com granulações tóxicas, um linfócito reativo e um monócito. Quanto à série vermelha, ele olharia mais campos para descrever se tem uma poiquilostose artefatual, por exemplo, que ele conseguiu observar aí de poiquilostose, esquizócitos, esquinócitos e codócitos. Talvez aí acantócitos, de fato, precisaríamos observar mais campos para ver aí o que a gente teria representativo e real. E aí a gente tem 2 escolas em conflito aqui, tá? A gente tem Júnior falando numa escola que ele inicia um processo de transição, ele já puxa para o mais maduro. Então ele já temos uma escola falando aqui em cima, o Júnior. E aqui a gente tem uma outra escola já de Érica Mito, que ela falou o seguinte, Eriquinha, né? Ela falou o seguinte, aqui ela já disse que tinha 4 bastões. Então a gente tem aqui um choque de escolas. E isso é importante, tá? Isso não tem errado e não tem certo. É a forma que você segue, que você precisa estabelecer isso no seu laboratório, seguir para todos os pacientes. E se tiver um trabalho em equipe, que você siga esse padrão para todo mundo da mesma equipe. Se todo mundo vai iniciar um processo de transição chamado mais maduro, todo mundo tem que fazer da mesma forma. Se for não, precisa segmentar total para você puxar para a direita, aí você tem que fazer todo mundo seguir esse mesmo padrão. Sim, ela trouxe ali 4 bastões e um neutrófilo segmentado. Um considerou 3 bastões e outro considerou 2 segmentados, e a gente vai discutir aqui nessas características. Teria 4 bastões ou um segmentado ou 2 segmentados, como o Thiago pontuou muito bem. Não é que a resposta esteja certa ou outra errada. Não, vai depender aí da escola que você segue. Júnior, por exemplo, ele considerou 3 bastões. E os bastões, quais são as células? Foi considerada bastão essa daqui e também essa daqui. Observe que essas 3 células, a gente tem um núcleo em formato de U. É um núcleo mais íntegro, a gente não observa aí condensação. E as outras 2 células que foram consideradas neutrófilos segmentados foram essas daqui. Essa aqui de baixo e a outra lá de cima. Mas Érica, ela já considerou 4 bastões, talvez ela considerou também bastão aquele ali de cima. E analisando aqui, né, esses leucócitos, a dúvida aí se era um bastão ou era segmentado, provavelmente ficou nesse neutrófilo segmentado aqui. Será que tá um bastão? Será que é um segmentado? Já é uma célula que está em transição, mas ali no meio a gente já consegue ver um cortezinho. Aí vai depender da escola que você segue para realizar essa classificação. Se qualquer mínima segmentação você vai considerar um segmentado, aí você já vai classificar como segmentado. Mas se ainda não, você vai precisar ver uma segmentação maior, ver aquele filamento de cromatina se formando, aí você vai chamar como um bastão, mas as respostas estão certas, tudo bem? Show. Aí a gente tem aqui, esse aqui que tá claro, né? A gente não tem dúvida nesse aqui, é um segmentado mesmo, você tem corte aqui no núcleo bem definido e a cromatina tá mais envelhecida. E o daqui tem essa regiãozinha aqui com um cortezinho aqui. Aqui a gente já segue o padrão de mínima segmentação, a gente puxa para a direita, processo de transição a gente puxa para a direita. Então aqui também eu seguiria o que o Júnior falou, né? Seria 3 bastões e 2 segmentados. Aqui mais embaixo também não teve dúvida, um linfócito reativo e também um monócito. Aqui a gente consegue perceber claramente a diferença de citoplasma, um citoplasma basofílico intenso, né, uma basofilia intensa, e aqui um citoplasma mais acinzentado. Aqui você consegue observar que é um citoplasma limpo, e aqui em cima você consegue observar que é um citoplasma mais sujo, mais empoeirado, com aspecto como se tivesse areia ali em cima. A cromatina aqui embaixo do linfócito reativo é uma cromatina muito condensada, em algumas regiões mais claras, e aqui é uma cromatina mais frouxa, uma cromatina mais espaçada. Embaixo você tem um núcleo regular, e em cima um núcleo totalmente irregular. Então não tem dúvida, a gente tem um linfócito reativo e um monócito. E olha só, em um paciente com um processo infeccioso bacteriano, com bastão e com granulação tóxica. E as pessoas falam, eu posso ter linfócito reativo em um processo infeccioso em desvio? Pode. Aí está mais um exemplo para vocês verem no mesmo campo. Exatamente. E a gente consegue observar nesse monócito, pessoal, a diferença, né, de núcleo daquele monócito displásico que a gente observou. Aqui nesse campo foi bem interessante. Assim, todo mundo acertou. Todo mundo acertou que célula é essa aqui. Tá? Aqui a gente sim tem um grande linfócito granular. Mislana, Ângela, Anilin
E Flávia falou, é um grande linfócito granular. E aí Flávia completou que tinha macroplaquetas, e a gente tinha sim macroplaquetas aqui, macroplaqueta aqui, essas aqui estão um pouquinho maior, né? Dá para considerar. A gente tem macroplaquetas e o linfócito aqui. É um linfócito, só que ele está com alguns grânulos pontuais, olha só. Vários granulozinhos pontuais aqui, e isso aqui é característico do grande linfócito granular. Só senti falta que as pessoas, ninguém observou a presença das hemácias borradas aqui presente, olha só. Você tem as hemácias borradas aqui, tá vendo essa hemácia que perdeu sua formação, seu contorno ali, como se fosse pegasse uma borracha e apagasse isso aí. Esse paciente estava com uma lipemia importante, por isso a gente observou a presença da hemácia borrada. Sim, esse linfócito aí, pessoal, já tá o queridinho da galera, né? O linfócito grande, granular. O pessoal gosta bastante desse tipo de célula, eles identificam bem, não tem dificuldade. E quem foi que disse que linfócito não tinha grânulo, né? Às vezes, quando a gente começa a aprender as características das células, os professores falam que os linfócitos são aquelas células que não têm grânulos, mas, como na hematologia não existem regras, a gente tem sim linfócitos granulares, e essas células você pode contar como linfócito típico, é uma recomendação incluir essas células na contagem de linfócitos, mas se você observa aí o aumento dessas células, é importante que você coloque aí uma observação sinalizando para o médico. Lembrando que os linfócitos granulares, eles são células NK ou células do tipo T citotóxica. Olha só mais um campo aqui bem interessante que veio com resposta de Joyce e de Ney. Neutrófilo segmentado com granulações tóxicas e um neutrófilo em apoptose e também presença de macroplaquetas. Ney, neutrófilo segmentado com granulações tóxicas, um neutrófilo apoptótico e plaquetas grandes e normais. Então a gente tem aqui sim macroplaqueta aqui, uma plaquetinha aqui. Está um pouquinho aumentado, mas considerando, olhando as outras, ela está sim menorzinha. E esse aqui está bem claro também, que esse aqui é normal. E a gente sim tem um neutrófilo segmentado com granulação grosseira. Aqui não tem dúvida, o neutrófilo. Só que o núcleo está com uma parte por cima do outro, é um núcleo convoluto e com os grânulos mais grosseiros. Aqui a gente consegue observar que esse citoplasma é o mesmo citoplasma daqui. A diferença é que aqui a gente tem um núcleo que está dois lóbulozinhos. E sim a gente tem um neutrófilo com um núcleo apoptótico. A gente sabe que é um neutrófilo porque é praticamente a mesma coisa. Aqui o núcleo se fragmentou nessa morte celular programada, que é a apoptose, e sim a gente observa aí o neutrófilo em apoptose. Vale lembrar que isso não é informação interessante para ir para o laudo, tem que ficar atento que pode ser um problema artefatual por conta do tempo de exposição da amostra ao EDTA. Sim, se você estiver analisando uma amostra, né, uma lâmina, e tem muitas células assim em apoptose, desconfie, faça a rastreabilidade da amostra, verifique que horas essa amostra foi coletada, porque não está uma amostra adequada para avaliação e você vai precisar fazer uma recoleta. A característica mais marcante da célula em apoptose é esse núcleo fragmentado, bem, sabe, compacto, com a cromatina bem condensada, um núcleo aí picnótico, esses fragmentos nucleares, na verdade, picnótico e bem compacto. Olha a coloração, como ela fica mais escura comparando com esse neutrófilo que a gente tem aí do lado. Às vezes fica várias bolinhas também assim no núcleo, quando a gente tem no citoplasma, quando a gente tem apoptose. Isso é que ficou dois, mas às vezes fica um bocadinho assim, várias bolinhas, que também é apoptose. E vale pontuar também que não é uma regra, sabe? Todas as células em apoptose apresentarem esse núcleo assim fragmentado. Algumas vezes a gente pega a célula na observação iniciando o processo de apoptose, que o núcleo ainda não fragmentou, mas a gente já consegue ver que o núcleo já está bem compacto, com a coloração mais escura, e a qualquer momento vai ocorrer a fragmentação. Seguindo aqui, olha só, esse aqui a gente não perguntou qual eram essas células, a gente perguntou qual era a principal suspeita, com um leuco de 50 mil, 12 de hemoglobina e 160 mil de plaquetas. Mais uma vez, Flávia está aqui presente, já pode pedir até música no Fantástico, né? 3 vezes na resposta do desafio. Ela disse que é um paciente de 50 anos, sem a tríade. O que ela quis dizer sem a tríade? Sim, o paciente tem anemia, plaquetopenia e leucocitose. Ele tem leucocitose, mas tem hemoglobina e plaquetas normais. Ela disse também que a gente tem 3 células no centro com alta relação nucleocitoplasma, cromatina intermediária, não frouxa, não tão densa, que são linfócitos, tá? E ela disse que tem vários restos celulares ali presentes, tem algumas macroplaquetas. Aí ela disse, para confirmar, a gente precisaria da imunofenotipagem. Claro, não dá para fechar apenas com a microscopia. E ela disse que se arriscaria a dizer que é uma LLC, e se for uma LLC, esses restos celulares,
eles passariam a ser chamados de mancha de Gumprecht. Mas, como a gente não tem um diagnóstico, eles serão chamados de restos celulares. E a resposta é exatamente essa, e maravilhosa e bem completa. Flávia sempre trazendo aí resposta bem completa pra gente. E os restos celulares, pessoal, são esses daqui que a gente consegue ver na lâmina. E o que seriam esses restos celulares? Porque a gente observa tanto resto celular em pacientes com leucemia linfóide crônica. Esses restos celulares aqui nada mais são do que os linfócitos que se romperam. Os linfócitos na LLC são linfócitos mais envelhecidos, são células fragilizadas. E no momento que a gente faz a distensão sanguínea, essas células acabam se rompendo, por isso que a gente observa vários restos celulares. Algumas vezes que o pessoal está fazendo análise de uma lâmina de um paciente com LLC, eles observam uma certa discrepância entre a quantidade de linfócitos que eles observam na lâmina e a quantidade de linfócitos que foi liberado pelo equipamento, a quantidade de leucócitos de uma forma geral. E por que isso acontece? Olha só, esse linfócito, como a Larissa falou, ele é fragilizado, você só rompe na hora que faz o esfregaço. Mas lá no aparelho ele não é rompido, eles são linfócitos. Então tudo isso aqui são linfócitos. Aqui é linfócito, aqui é linfócito, aqui é linfócito, aqui, aqui e aqui. E aqui, por exemplo, a gente só tem 3 linfócitos nesse campo, mas aqui o aparelho não contou só 3, ele contou 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tudo isso aí, pelo aparelho, ele é contado. Ele só se rompeu no momento do esfregaço. E é por isso que nesses casos que a gente tem restos celulares muito grandes na lâmina no LLC, o resultado que o aparelho te dá, ele é muito mais confiável do que você está observando na lâmina. Porque na lâmina você está contando só o que está íntegro. E a gente acaba que não conta esses restos. Então, para você não contar o resto, é melhor você usar o resultado lá do aparelho. Se você perceber que não vai ficar tão discrepante do que você observar se você fosse contar cada restinho desse. Importante que você só vai colocar a mancha de Gumprecht se você tiver o diagnóstico de LLC. Se não tiver diagnóstico, restos celulares, tá? Fica a dica porque tem outras condições que podem ter restos celulares que não só a LLC. E o termo mancha de Gumprecht está diretamente ligado com a LLC. Você pode gerar uma confusão. Eu já vi laudo de um paciente com LMC ou com leucemia aguda escrito presença de mancha de Gumprecht. Isso é uma falha importante e mostra um total despreparo no domínio da hematologia. E isso aí, se o médico pega e o médico sabe, ele começa a dar risada de você no laboratório. Então, não vacila com isso, tá joia? Aqui, esse campo foi um campo bem interessante que dá pra gente fazer um efeito de comparação bem legal. Sim, a resposta veio de Cristiane Machado. Ela trouxe um linfócito reativo, monócito e macroplaquetas. E vamos começar por esse linfócito reativo. Um linfócito aí que é caracterizado por uma hiperbasofilia citoplasmática. Olha como esse citoplasma, pessoal, é muito azul, é bastante azul, por isso que a gente chama de hiperbasofilia. Além disso, a gente tem uma célula como um todo que ela é maior, tem um núcleo maior, e a gente observa a cromatina em bloco. O que seria isso? É uma célula que o núcleo apresenta regiões mais condensadas e outras mais frouxas. E essas regiões que estão mais frouxas, elas aparecem mais esbranquiçadas, como essa parte aí que a gente pontuou. E aqui do lado, a gente tem um monócito, né? Com o seu núcleo aí irregular. Não tá tão irregular, mas a gente observa logo ali na frente que ele tá, sabe, com uma reentrânciazinha. É uma célula como um todo bastante irregular. Tem uma cromatina um pouco mais frouxa. Observe como essa cromatina é mais clara, apesar de já ser uma cromatina madura. E esse citoplasma muito característico, acinzentado. Observe a diferença de citoplasma de um linfócito reativo, que é muito basófilo, para um citoplasma que é acinzentado. E junto com essa característica de coloração, a gente consegue observar que esse citoplasma tem um aspecto sujo ou de um vidro fosco. Temos também, que é uma característica comum de ser observado nos monócitos, a presença de vacuolização citoplasmática. E aqui embaixo a gente observa sim a macroplaqueta que foi citada, tem outra aqui embaixo. Bem interessante, pouca coisa para falar, mas tudo bem dito por Cristiane. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a resposta do desafio da semana. Foi um desafio da semana muito legal, muitas células para a gente fazer o efeito de comparação e muitos desenhos feios que a gente fez. Deixa seu comentário aqui embaixo, diz o que você achou, tá? É muito importante e nos ajuda a preparar melhores conteúdos para vocês cada vez mais.
E a gente se vê no próximo desafio.